O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Londrina volte atrás sobre o projeto que anistia multas aplicadas na pandemia de Covid-19. Na capital, os vereadores aprovaram sugestão para perdoar infrações. A orientação foi assinada pelo Núcleo de Londrina do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa, o GEPátria, e pela 24ª Promotoria da Justiça da Comarca. No documento, o Ministério Público solicita ao prefeito Marcelo Bellinati que retire o projeto da pauta de tramitação da Câmara Municipal de Londrina. O texto pretende perdoar punições estipuladas a pessoas jurídicas e físicas por desrespeito às restrições durante a pandemia de Covid-19 na cidade. Além disso, a proposição prevê devolver o dinheiro de quem já pagou as infrações aplicadas por esses motivos. A prefeitura alega que a economia da cidade sofreu durante a pandemia e que, por isso, as infrações poderiam ser perdoadas. Entretanto, os cofres municipais podem deixar de arrecadar 4 milhões de reais com a iniciativa. A recomendação do MP também é destinada aos vereadores para que, caso o projeto siga tramitando na casa, ele não seja aprovado. Segundo o promotor de justiça, Renato Lima de Castro, perdoar as multas pode resultar no desestímulo do cumprimento de futuros atos normativos relacionados com a saúde pública. A manutenção da tramitação do hostilizado projeto de lei demonstra clara violação ao princípio da supremacia do interesse público, ao prevalecer o interesse do particular, comerciantes, em detrimento ao interesse público de proteção à saúde da população londrinense. Foram ainda ponderados os efeitos negativos que o perdão das penalidades pode provocar, entre eles o desestímulo ao cumprimento de futuros atos normativos voltados à proteção da saúde pública, o que representaria grave risco à população, sobretudo considerando o surgimento de novas doenças de transmissão comunitária, como atualmente a varíola dos macacos. Essa daí é a posição do Ministério Público, que concedeu ainda um prazo de 10 dias para que tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Vereadores informem ao órgão se acataram as recomendações ou não. Caso a orientação não seja atendida, o MP informou que pode judicializar a questão com o eventual ajuizamento de uma ação civil pública para devida responsabilização dos agentes políticos. E indo na direção contrária ao que recomendou o Ministério Público, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta semana uma sugestão para que a própria Prefeitura protocole um projeto semelhante, anistiando as multas que foram aplicadas durante a pandemia na capital. A indicação executiva alega que o perdão das infrações tem o objetivo de ajudar na retomada econômica da cidade, que ainda está fragilizada. Vamos lá conversar sobre isso, porque é uma questão importante, né? Londrina, então, deu exemplo e a capital foi atrás, lá da cidade do Norte do Paraná, e era um movimento que vinha tomando corpo, um movimento muito importante. O prefeito de Londrina é quem administra a cidade, escola. Então, se ele fez as contas junto com a sua equipe e falou, a gente tem como ajudar esses comerciantes, porque é isso. Essas multas foram aplicadas por quem queria trabalhar e não pôde por causa daquela ou dessa medida autoritária de fechar tudo. Por causa dos lockdowns que agora a própria ciência já começa a mostrar que talvez eles não tenham sido tão eficazes assim no controle da pandemia. O fecha tudo tem discussão científica sobre se ele deu certo ou não. De qualquer forma, a prefeitura fez as contas e falou, dá para viver sem isso, dá para tocar a máquina sem isso e nós temos que ajudar os comerciantes da cidade. Até porque, escola, muitos estão afogados e talvez a sobrevivência das empresas dependa disso. E elas, com a vida funcionando, vão gerar impostos, vão gerar empregos, que vão gerar riqueza para a cidade. Então, a conta não é simples de ser feita como o Ministério Público está colocando. Vai deixar de entrar isso nos cofres. Primeiro que você não sabe nem se o pessoal vai conseguir pagar essa conta, porque muita gente quebrou ou vai quebrar. E segundo, que com o comércio funcionando, principalmente o pequeno e médio comerciante funcionando, você gera imposto. Então, a conta ela tem variáveis que precisam ser levadas em consideração. E outra coisa, o Ministério Público serve para fiscalizar ações, é verdade, mas não para legislar. Não. Quem decide isso é a Câmara, são os vereadores. São os vereadores que têm que pensar na população e não ficar com medo de promotores. Alô, vereadores de Londrina que me acompanham nesse momento. E os de Curitiba também, que o Ministério Público vai vir para cima deles aqui em Curitiba. Vocês têm compromisso com a cidade, com a população, não é com o promotor. O promotor que coloca aí de uma maneira autoritária é uma orientação. É uma orientação, uma ova. É a opinião dele. E ele pode expressá-la como ele quiser. Mas não orienta a voto de vereador. Vocês estão malucos?
Onde já se viu promotor querer orientar voto de vereador? Ora, você dá a sua opinião. Houve uma ilegalidade, aí você age. Mas não me parece que promotor tem que orientar voto de vereador. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Ministério Público tem que preocupar com os cargos lá que eles estão criando agora, como é que eles vão ser utilizados. Com investigações que estão engavetadas há 2, 3 anos aí de corrupção. Isso o Ministério Público tem que se preocupar. Não como votam os vereadores nesse ou naquele assunto. A escalada autoritária do sistema judiciário no Brasil está chegando a níveis preocupantes, Escola. Olha, Mike, eu acho que assim, multa para quem fez festa ilegal durante a pandemia, beleza, mas eu duvido que algum comerciante, algum empresário desrespeitou essa medida ou essas medidas porque não precisava. Se desrespeitou é porque havia a necessidade de estar de porta aberta, mesmo com medidas e tudo mais. Eu não estou defendendo aqui corromper medidas, mas eu estou dizendo que quem precisou estar de porta aberta tinha o seu motivo e era um motivo nobre. Eu falo isso porque as contas continuaram chegando, não houve ou mais de uma medida de incentivo a comércio, a pequenos empresários aqui do nosso estado, a não ser umas bolsa auxílio aí de R$1.000 que não pagava nem a conta de luz de muitos lugares. Luz, água, enfim, esses custos fixos aí. Então esses empresários, eles abriram porque precisavam. Enquanto isso, vem, claro, agentes políticos, agentes públicos fazendo esse tipo de recomendação, porque, claro, o dele no final do mês continuou caindo durante a pandemia inteira. Esses nossos empresários que suaram a camisa, minha família é do comércio, eu conheço outras pessoas, não só aqui de Curitiba, de outras cidades do estado, que, olha, lutaram para estar de porta aberta até hoje e continuar, como o Mike acabou de dizer, gerando imposto, emprego e renda nesse país e nesse estado, que por conta disso hoje algumas pessoas conseguem sorrir, passaram com muita dificuldade, mas passaram sobrevivendo economicamente a pandemia. Então o Ministério Público, acho que ele precisa reavaliar de fato a maneira como age nesse tipo de situação, porque tudo bem, vai deixar de receber 4 milhões de reais, mas esses empresários, empregadores estão gerando renda e riquezas para cidades, seja Curitiba ou Londrina, de alguma maneira. Você lembrou uma coisa bem importante, viu, Escola? Os promotores não tiveram redução salarial. Pelo contrário, estão atrás de aumento aí, inclusive. Agora, o comerciante que não fechou as portas teve perdas muito importantes. Para um empresário, gente, o brasileiro tem mania de achar que empresário é vilão. Isso é loucura. Para o empresário demitir alguém, ele sofre, porque a empresa é um filho. Quando ele está demitindo alguém, ou ele tem que fechar, ou parar de produzir, ele sofre porque o filho dele está com problemas. Então, tem essa figura do vilão, do malvadão que quer explorar. Isso não é... Claro que tem gente que não presta, mas assim, não é a regra. Pelo contrário, é uma minoria que explora a gente, que não paga direito. A grande massa dos empresários só quer trabalhar, produzir e gerar riqueza e produção. Então vamos parar com isso e vamos colocar a mão na consciência. O poder público deu quase nada de cota de sacrifício até agora. Pelo contrário, só aumenta cargo, só dá aumento salarial, enquanto quem paga a conta fica a corda no pescoço. Então vamos dar um refresco, porque a ideia é essa, é dar um refresco. E outra coisa, Escola, eu sempre vejo aqui, quantas vezes nós já noticiamos que sindicato, por exemplo, que não cumpre lá a medida judicial e aí tem as multas. Eu já escutei vários sindicalistas, já entrevistei sindicalistas dizendo, essas multas ninguém paga. Então, por que não vão atrás desse dinheiro, então? De gente que desrespeita a ordem judicial e não deixa outros trabalharem, por exemplo. Isso é importante também. Agora, parece que é uma preocupação seletiva. É lamentável. E outra coisa, me incomoda essa coisa de orientou voto. Pelo amor de Deus, quem orienta voto é a população, que cobra de seus representantes. O promotor tem a opinião dele e pode dar. E ele pode dar. Mas a opinião não é a orientação. E tem aqui uma opinião, na verdade, do nosso ouvinte na nossa live que vem, olha... No momento certo, o Max Ventzel tá dizendo assim, engraçado, né? Comerciantes recebem multa, empresas de ônibus milhões. Bem justo isso.
Por que não fiscalizar também, então, ficar de olho nesses repasses que foram feitos durante a pandemia, não só em Curitiba, em outras cidades do estado também, para as empresas de ônibus, Ministério Público? Tá aí a alerta do nosso ouvinte, e o pessoal tá até já brincando aqui, nós já estão pensando na próxima pandemia. É brincadeira. E alguns desses aportes, Escola, vieram com o compromisso de não lotar os ônibus. Eles receberam Exato, mas eles receberam com o compromisso seguinte: ó, nós vamos ajudar para vocês não quebrarem, mas ao mesmo tempo vocês têm que garantir mais ônibus nas ruas para que não tenha risco de transmitir mais o vírus. Pelo contrário, nós vimos menos ônibus nas ruas e pouca gente falou sobre isso. Enfim, o Ministério Público também está aí, né? A apuração aí jornalística, só você querer achar que tem várias matérias que mostravam os ônibus lotados na pandemia. Também é um caminho aí para os promotores se preocuparem. Agora, 4h30.